A paz do Senhor Jesus está chegando no ar, mais um programa devocional diário, Momento com Deus. Você que está aí acompanhando, que todos os dias tem acompanhado esse programa, essa live, que Deus abençoe a sua vida. O devocional é um momento que tiramos para termos um particular com Deus, através da meditação na palavra e também oração. Após a meditação da palavra, oramos, buscamos a Deus em oração. A meditação de hoje, o tema da nossa meditação é sobre livramento. Nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 26, diz a palavra de Deus: bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Também a palavra de Deus que fala acerca de livramento, quando Deus deu vitória ao povo de Judá e ao rei Ezequias contra Senaqueribe. No momento em que Senaqueribe estava perseguindo Ezequias e o povo de Judá, quando ele afrontou a Ezequias e o povo de Judá, os humilhando, dizendo que Deus não os livraria, para deixarem de ficarem esperando que o livramento viesse da parte de Deus, porque Senaqueribe disse ao povo que Ezequias os estava enganando, dizendo que Deus daria a eles o grande livramento. Mas quando Senaqueribe, rei da Assíria, ele afrontou, ele não estava afrontando a Ezequias nem aos moradores de Judá, estavam afrontando o Senhor. E naquele momento em que Senaqueribe fez a afronta, podemos entender que naquele momento Ezequias estava sentindo como se naquele momento Deus estivesse em silêncio. Ele queria saber qual seria a resposta da parte de Deus para o que eles estavam passando, aquela afronta de Senaqueribe para abater o povo, para abatê-lo também. E naquele momento ele sentiu como se Deus, naquele momento, ele sentia a necessidade de Deus falar com eles, de Deus enviar uma resposta acerca das afrontas e perseguição de Senaqueribe. E naquele momento Ezequias se colocou na presença de Deus e Deus enviou a resposta através do profeta Isaías. A resposta de Deus foi enviada por meio do profeta Isaías acerca do que o Senhor, ele iria fazer. Deus prometeu conceder grande livramento. O rei Ezequias, ele não falou nada a Senaqueribe. Ele deixou que o próprio Deus agisse. Ele falou apenas com Deus sobre a afronta que Senaqueribe estava fazendo, sobre a perseguição e humilhação de Senaqueribe. Senaqueribe os humilhando com suas palavras, a carta que ele enviou para humilhar ao rei Ezequias e ao povo de Judá, as afrontas, injúrias e difamações do rei da Síria. Mas o Senhor estava prometendo vitória.
Deus prometeu vitória quando o povo, eles confiaram no Senhor. Ezequias confiou em Deus e Deus prometeu grande vitória e concedeu grande livramento, porque a palavra do Senhor fala que Deus fez com que houvesse uma confusão e o rei Senaqueribe, ele ouviu um barulho como se inimigos, um rumor como se inimigos se aproximassem. Porque Deus havia dito: eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E isso aconteceu. Foi quando houve destruição do exército assírio, pois um anjo do Senhor, Deus enviou um anjo que feriu o arraial dos assírios, e eram 185.000, e os restantes que se levantaram pela manhã e viram o exército, 185.000 do exército destruídos, se levantaram pela manhã, viram 185.000 do exército da Síria destruídos. Deus permitiu que o seu povo visse o que ele fez. A palavra de Deus diz: no arraial, Deus ele feriu, enviou o anjo para ferir 185.000. E os restantes que se levantaram, todos eram cadáveres. Senaqueribe, ele se espantou, se assustou e se retirou de Nínive. E aconteceu que, estando ele para adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, seus filhos, os seus próprios filhos, o feriram à espada e o mataram. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 21, vocês podem ler acerca da morte do rei Senaqueribe. E também em Isaías, capítulo 37, versículo 36 e 38, Deus mostrou seu grande poder. E ele mostrou também que dele ninguém zomba, e se zombar não permanece impune. Deus mostrou que ele tomou para si a afronta que Senaqueribe fez. Ele fez pensando que estava afrontando Ezequias e ao povo, mas Deus tomou para ele aquela afronta. E se vocês querem saber mais acerca do que Deus fez pelo rei Ezequias, vocês poderão ler a palavra do Senhor, que fala da grande vitória, quando Deus, por meio do profeta Isaías, prometeu dar vitória a Ezequias e ao povo de Judá. Isaías, capítulo 36, versículo 7. Deus prometeu e cumpriu, ele agiu, calando, derrotando o inimigo. Ele derrotou Senaqueribe. Israel confiou no Senhor, Ezequias confiou no Senhor e Deus lhes deu vitória. Deus mostrou que dele ninguém pode zombar. Porque ele, quando alguém zomba, como Senaqueribe pensou que estava zombando de Ezequias e do povo, Deus tomou aquela afronta para ele e o inimigo foi derrotado. Também no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 7. O profeta Daniel, diz o profeta Daniel que a Deus pertence a justiça, mas a nós o coroar, a Deus pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha.
O Senhor, Ele próprio, o próprio Deus, dará o pago aos soberbos e ímpios. Então temos que somente clamarmos a Deus como fez Ezequias e esperarmos que Deus venha agir. A justiça não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus. E nessa mensagem podemos entender que Ezequias, ele clamou ao Senhor e Deus concedeu vitória. Podemos ler também acerca do livramento, não foi só por Ezequias e o povo de Judá, mas o livramento do Senhor foi também em favor do povo de Israel, quando os livrou das mãos, livrou de que novamente fossem levados pelo exército de Faraó, que estava ao encalço deles. O exército de Faraó nem pôde chegar e nem tocar nos filhos de Israel, porque uma coluna os cercava. Era a coluna de fogo que cercava, não permitindo que o exército dos egípcios chegassem até o povo de Israel, que os tocassem, que os destruísse. A palavra do Senhor também fala sobre livramento. Podemos ler sobre livramento na palavra de Deus. A palavra do Senhor que está em 2 Reis, capítulo 13, versículos 15 e 19. Diz assim: E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre o rei, e disse: Abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: Abra. Então disse Eliseu, e ele abriu. E Eliseu disse: Atira. E atirou e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Áfique até os consumir. Disse mais: Toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Deus estava dizendo acerca da vitória que lhe daria sobre os sírios, o grande livramento que ele confirmaria. E Deus, ele falou isso através do profeta Eliseu para o rei de Israel, que ele confirmaria o grande livramento. E a palavra de Deus também fala em livramento. Podemos acompanhar na palavra de Deus sobre livramento em 2 Samuel, um cântico de Davi. Esse cântico de Davi em 2 Samuel é um louvor, uma expressão de gratidão por grande livramento, pelo livramento que o Senhor havia lhe concedido ao longo de sua vida até ali. O rei Davi, ele estava agradecendo a Deus pelo grande livramento. A sua gratidão era porque o Senhor o havia livrado. Inúmeros tinham sido os livramentos de Deus em seu favor. No versículo 22, capítulo 22, melhor dizendo, versículos 5 e 8, ele fala acerca das ondas da morte, mas que Deus o livrou. Capítulo 22, versículo 9, o agir de Deus, o Senhor confirmando o seu grande livramento.
E Davi ele fez um cântico, porque Deus o havia livrado das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E Davi lhe pôde dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. E em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 5, Davi fala acerca das ondas de morte que o cercaram, que o aterrorizaram, mas Deus o livrou. Ele fala: as ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces do céu estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Davi estava falando acerca do livramento de Deus, quando as ondas da morte o haviam cercado, quando as cordas de sepultura o envolveram e as armadilhas da morte o confrontaram. Ele, vivendo um momento de angústia, ele clamou ao Senhor, clamou a Deus, e Deus do seu templo, isso quer dizer do seu trono, ouviu sua voz, ouviu seu grito de socorro que chegou aos seus ouvidos, e o Senhor confirmou o livramento. E Davi estava agradecendo a Deus por livramento, mas para obtermos o livramento de Deus, precisamos pedir, precisamos invocar o nome do Senhor clamando por grande livramento. Deus tem poder para dar livramentos. Muitos não entendem ou não acreditam que Deus pode confirmar livramentos em sua vida, se clamar, se buscar através da oração, pedindo livramento, que Deus tem poder para livrar a família. Também em Salmos de número 121, fala acerca do socorro que vem do Senhor. O salmista, ele estava depositando a confiança em Deus. Podemos entender isso da forma que ele falou com o Senhor. Ele passava, podemos entender, por momentos de aflição, mas ele, mesmo em grande aflição, ele estava confiando em Deus. E mesmo diante daquela grande aflição, daquele momento de adversidade, ele disse: elevo os meus olhos para os montes. Ele afirmou isso, ele estava elevando os olhos para os montes. Ele estava com os olhos postos no Senhor, a confiança em Deus. E ele diz, ele pergunta: de onde me virá o socorro? E o próprio salmista, ele responde a sua pergunta afirmando: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele mesmo afirma, ele mesmo responde a sua pergunta, porque a sua pergunta foi: de onde me virá o socorro? E ele próprio, ele responde afirmando: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava com os olhos fixos em Deus, a sua confiança no Senhor, e ele estava crendo que Deus enviaria o socorro que ele necessitava, que o Senhor o socorreria, o guardaria.
Ele estava crendo quando ele disse: elevo os meus olhos para os montes. E quando ele pergunta e responde: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava crendo no socorro de Deus, estava crendo no livramento da parte de Deus. Ele também disse, no versículo 3, diz assim esse salmo: não permitirá que o teu pé seja abalado, aquele que te guarda não cochilará. Guardar quer dizer livrar, proteger. E o salmista tinha a certeza de não ser abalado, ele tinha a certeza que Deus o guardaria. Ele disse: aquele que te guarda não cochilará. Ele estava se referindo ao Senhor, que estaria o guardando, vigiando constantemente, zelando, glórias a Deus, aleluia, por ele, guardando a sua vida para livrar, para proteger dos perigos, glórias a Deus, para proteger dos inimigos. E o salmista, ele tinha certeza, ainda que ele estivesse vivendo momentos de aflição, de adversidade, perigos, ele sabia que o Senhor o guardaria. Ele tinha a certeza que o Senhor o protegeria. E o versículo 4 diz: eis que aquele que guarda Israel não cochilará, nem dormirá. O Senhor não dorme, ele guarda o seu povo, e não há nada que aconteça sem que os seus olhos vejam. Não dorme nem cochila o guarda fiel, o guarda de Israel. O Senhor é aquele que guarda a nossa vida, o Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. O salmista estava crendo nisso, que Deus o livraria, o protegeria. Glórias a Deus, porque a sua confiança estava no Senhor. E ele disse ainda: tua entrada e saída preservadas por Deus. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda de agora em diante para sempre. Isso quer dizer, ele estava crendo que o Senhor o protegeria aonde quer que ele estivesse, onde quer que fosse. Ele tinha a certeza que o Senhor estaria com ele e lhe concederia o grande livramento, que o Senhor guardaria a sua vida dos ataques do inimigo, de todo perigo que assolasse. Ele estava crendo no livramento da parte de Deus. Podemos também falar sobre livramento, proteção de Deus, livramento do Senhor em favor da nossa vida. Podemos meditar sobre livramento na palavra do Senhor nosso Deus, quando Deus deu grande livramento ao seu servo Daniel, mesmo sendo lançado na cova em meio a leões ferozes, mas Deus enviou seu anjo e guardou a Daniel, lhe concedeu grande livramento. E em Salmo de número 64, essa é uma oração de proteção e livramento contra os ataques dos inimigos. Vamos ler, vamos meditar nesse salmo. Ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa
para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Deus atirará suas flechas contra eles e de repente ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que ouvirem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. É Salmos de número 64. Quando o salmista ele clamou a Deus, suplicando que Deus enviasse o socorro, suplicando para que Deus confirmasse a proteção e livramento contra os ataques dos inimigos. Foi a oração do salmista, a oração por socorro, a oração por livramento da parte de Deus. E para encerrarmos a nossa meditação dessa noite, a palavra do Senhor, iremos meditar na palavra de Deus sobre livramento. Está em Salmos de número 116. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Esse salmo é um salmo em que o salmista fala sobre livramentos da morte, livramento da destruição, concedidos a ele pelo Senhor. Ele estava falando dos livramentos do Senhor. Ele diz: pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. A palavra do Senhor fala quando o rei Ezequias, que foi um rei justo, piedoso, que governou em Jerusalém, quando o império da Assíria conquistou o reino do norte, anos depois o exército assírio sitiou Jerusalém, a cercou e os comandantes e o comandante deu suas ordens a Ezequias. Eles disseram a Ezequias que o Deus que ele servia, que o povo de Judá servia, não poderia livrá-los de suas mãos. E cercaram com seu exército aquela cidade. Ezequias, então, ele adoeceu mortalmente, e o profeta Isaías foi enviado para falar com ele, para dar-lhe um recado. E o recado foi para que ele colocasse sua casa em ordem. Deus estava dizendo, e disse: porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias, quando ouviu aquele recado da parte de Deus, ele virou o seu rosto para a parede, orou, clamou fervorosamente a Deus, chorou na presença de Deus, suplicando a Deus por misericórdia. E Deus respondeu seu clamor, o curando da enfermidade. E livrou também a Ezequias e o povo da invasão dos sírios. Deus agiu dando vida a Ezequias e livrando Ezequias e o povo da invasão dos sírios. Porque Ezequias clamou.
Ele se humilhou na presença de Deus. E Deus não só o curou da sua enfermidade, mas os livrou da invasão dos sírios, porque seria destruição para eles. Mas Deus estava com as mãos estendidas, mas Ezequias clamou. Deus quer que nós nos coloquemos em sua presença para clamarmos a Ele, suplicarmos a Ele por grande livramento. Deus tem poder para livrar. Mas onde estão pessoas de oração que têm se colocado na presença de Deus e clamado por livramento da parte de Deus para a sua vida e para a sua família? Livramento. Clame ao Senhor por livramento. Aqueles que na palavra de Deus clamaram por livramento, confiaram no Senhor que o Senhor concederia livramento. O Senhor os livrou, os protegeu. E o Senhor está dizendo para nós clamarmos, pedindo grande livramento. E Deus irá agir confirmando livramentos de destruição, livramentos de morte, livramentos dos planos do maligno. Será confirmado grande livramento da parte de Deus em nosso favor. Vamos agora buscar ao Senhor através da oração. Senhor meu Deus e eterno Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, peço perdão pelos meus erros e falhas. Meu Deus, tem misericórdia, manifesta o Teu poder, a Tua glória. Clamamos, ó Deus, pelo sangue do Teu Filho Jesus, suplicando, pedindo que o Senhor confirme o grande livramento na nossa vida e na nossa família. Deus de poder, pelo sangue do Cordeiro, clamo agora pedindo, destrua, Deus, com essas setas e dardos de morte que os demônios estão enviando contra nós, contra a nossa família. Cobre com o Teu sangue, Senhor, as nossas vidas. Cobre com o Teu sangue a nossa casa. Cobre com o Teu sangue, Senhor, a nossa família. Ó Deus, confirma o livramento. São muitos os ataques do diabo. Os planos de Satanás são planos de destruição e morte. São muitas as ciladas, mas clamamos agora, ó Deus, pedindo, confirma o grande livramento. A Tua palavra fala acerca daqueles que confiaram em Ti e clamaram a Ti, ó Deus, por livramento. E o Senhor confirmou o livramento em sua vida, livramento no lar, livramento na família. O Senhor confirmou um grande livramento em nações, ó Deus, que clamaram pedindo livramento, reis que se colocaram na presença do Senhor clamando por livramento. A Tua palavra fala, meu Deus poderoso, do rei Josafá, que clamou pedindo livramento, que confiou no Senhor, mas se colocou em oração na Tua presença, e Deus agiu confirmando grande livramento. O rei Ezequias também, quando Senaqueribe o afrontou o povo do Senhor. O Senhor tomou para si a afronta e o Senhor pelejou, vencendo por Ezequias e pelo seu povo, os seus inimigos. O Senhor também que deu grande livramento ao povo de Israel, dizendo: estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o vereis. Meu Deus, pelo sangue poderoso de Cristo, Cordeiro Santo que venceu, corta os laços do diabo, laços de destruição e morte. Confirma, Deus, pelo poderoso sangue do Cordeiro, o grande livramento, que onde tiver um laço de Satanás preparado, armado, ó Deus, contra essa pessoa que está orando e a sua família, contra mim e a minha família também, que sejam todos destruídos, todos os laços sejam destruídos. Meu Deus, confirma o livramento através do poderoso sangue, ó Deus, do Teu Filho Jesus. Confirma livramento de morte.
Confirma, Deus, livramento, meu Deus, da destruição. Livramentos, ó Deus, dos perigos. Muitas são as setas, os dardos inflamados do maligno, mas o Senhor tem poder, ó Deus, para confirmar grande livramento. A tua palavra, Deus, fala acerca de homens, de mulheres, de povos, ó Deus, que clamaram, que confiaram em ti e clamaram a ti, pedindo grande livramento, e o Senhor confirmou. Nós estamos pedindo, ó Deus, confirma o grande livramento, dá o grande livramento, meu Deus, através do poderoso sangue do teu Filho Jesus, que esse laço de morte contra esse homem seja cortado, esse laço de morte contra essa mulher seja agora destruído. Destrua, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo, laços de morte contra essa criança, contra esse jovem, contra esse adolescente, contra esse senhor, contra essa senhora. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, que é o teu Filho Jesus, clamo, pedindo grande livramento. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, dá o grande livramento. Livramento das ciladas do maligno. Livramento, Deus, das destruições que Satanás quer causar. Porque os seus planos, Deus, são planos de morte, são planos de destruição. Os ataques do inimigo são constantes, mas clamamos agora pelo sangue do Cordeiro, pedimos, Deus, estenda tuas mãos de fogo, tuas mãos de poder e livra as nossas vidas, livra a nossa família. Clamamos pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, porque confiamos, cremos que o Senhor pode nos dar grande livramento. Nos livra, Deus, no nome de Jesus. Guarda nossa vida debaixo das tuas mãos de poder. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais um devocional diário, Momento com Deus. O devocional é para nós nos achegarmos a Deus através da meditação da palavra e através da oração. É um tempo que tiramos para termos um particular com o Senhor. Você que tem acompanhado o devocional, que já faz parte do devocional que temos realizado todos os dias, você que já se juntou a nós para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos, para juntos termos um particular com Deus, que Deus te abençoe, continue acompanhando todos os dias esse devocional no horário das 20h30, e também você que ainda não faz parte desse devocional, se junte a nós para juntos meditarmos na palavra de Deus e também juntos buscarmos ao nosso Deus através da oração, para termos um particular com Deus diário. O devocional tem sido realizado todos os dias no horário das 20h30. A live é devocional diário, Momento com Deus. Peço para vocês compartilharem nos grupos que vocês fazem parte e também para que vocês convidem amigos, parentes para se juntar a nós nesse devocional diário. Peço para você deixar aí o seu like, deixar para você curtir, para que você nos ajude para que essa live chegue até outras vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais estarei no grande clamor da madrugada, no horário das 3h da madrugada, e na campanha A Queda das Muralhas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.